Boa tarde, quase boa noite, meus queridos companheiros, sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. É uma grande alegria tê-los aqui, mais uma vez. Aqueles que chegam porventura pela primeira vez, sejam bem-vindos. E nós esperamos que cada um encontre aquilo que vem buscar aqui nesta casa, neste momento. Antes de nós começarmos a atividade desta hora, eu gostaria apenas de dar alguns recados e vou tentar ser o mais breve possível. Bem, lembrar a todos que no dos dias 14 a 16 de março, nós temos a 16ª Conferência Estadual Espírita, que vai acontecer em Pinhais. Mas aqueles que porventura quiserem ir para lá, há a opção do transporte por ônibus fretado. Então, para entrar em contato e reservar a vaga, parece que ainda tem alguma, mas já não são mais muitas. Então, vocês devem falar com a Mardarete, é da SEAC, Sociedade Espírita Amor e Caridade, tá bem? O valor do ônibus é R$ 65,00, tá certo? Aí os mais detalhes, onde é que vai parar lá e tudo, vocês encontram com a Mardarete. Quem quiser, pode nos procurar no final, que a gente tem o telefone dela aqui, tá certo? Então, o ônibus para a 16ª Conferência Estadual Espírita. E já que nós estamos falando da 16ª Conferência, que neste ano trata dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, no dia 13 de março, 14 e 16 é lá em Pinhais, no Expo Trade. Mas no dia 13 de março, a Conferência Estadual do Interior, aqui em Cascavel, será conduzida por Haroldo Dutra Dias. Haroldo estará entre nós, aqui em Cascavel. É difícil trazê-lo para cá. Ele virá desta vez. 13 de março, 20 horas, ele estará no Centro de Convenções e Eventos, lá o Amirisfer, o Amirisfer, Teatro Amirisfer, lá no Centro de Convenções e Eventos, tá certo? 13 de março, 20 horas, eu faço questão de reforçar, porque Haroldo Dutra Dias, para quem ainda não conhece, é realmente um orador que vale a pena a gente assistir. Último recado, nos dias 3 e 4 de março, vai acontecer na Sociedade Espírita Amor e Caridade o projeto Reencontro com Jesus, 3ª edição. Este ano o tema há mais de 2000 anos. Vamos tratar nestes 2 dias da obra de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, a obra há 2000 anos, tá certo? 3 e 4 de março, às 15 horas. Todos convidados. Tá bem? Quem vai nos falar hoje é o nosso companheiro aqui da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, Paulo Vanin. Ele traz o tema ansiedade. Coroamento do processo curativo para o encontro da saúde e da paz. Ansiedade. Então, nós vamos fazer aqui uma leitura, sugerida inclusive pelo próprio palestrante, uma leitura de introdução. O ser humano é todo um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionadas, e que a educação, o conhecimento, o exercício se encarregam de transformar em vivências. Aprofundando-se mais a sonda no cerne do ser, constata-se que todo esse complexo de energia procede do espírito, que a exterioriza conforme o seu padrão evolutivo, produzindo emoções superiores ou inquietantes de que tem necessidade no campo do crescimento moral. Assim, os desafios existenciais que se apresentam como emoções perturbadoras, transtornos neuróticos, da ansiedade, da culpa, do estresse, da angústia, exigem atenção e devem ser cuidados de forma especial, mediante as modernas ciências psíquicas, bem como
das contribuições do Espiritismo na sua feição de ciência da alma. Assim, a felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta, a sensação agradável do dever cumprido, a retidão moral, facultando ao cérebro a produção da dopamina, da serotonina, da noradrenalina e de outras substâncias do mesmo gênero. A conquista da felicidade ocorre quando se transita de um estado para outro de espírito, em equilíbrio, portanto, de maior harmonia. Da mesma maneira, o sofrimento é uma transição da situação inferior, estágio que já deveria ter sido vencido. A partir da leitura introdutória, eu convido a todos vocês para nos unirmos em pensamentos para a nossa oração. Amado Mestre Jesus, estamos aqui hoje todos reunidos em busca das Tuas mensagens, as Tuas lições profundas que falam ao Espírito, e Te pedimos, Senhor, a inspiração dos benfeitores, para que a mensagem que será apresentada para nós hoje encontre abrigo em nossos corações. Que assim seja. Vani? Meus amados, confesso que estava ansioso. Pensei que vocês não vinham, mas vieram. Chegaram, que bom. Alhures, em tempos outros, é fundamentado em dois conceitos. Como a gente lê muito, né? Nós somos meio rato de livros. Dois conceitos nos chamaram a atenção para que nós, no espaço e no tempo, ousássemos dar voz a um texto da benfeitora Joana de Ângeles, fundamentado, obviamente, dentro das obras básicas, né? Nós saímos sempre delas e depois a mentora realmente desdobra esses assuntos. Um dia lemos num livro que ninguém conhece, chamado O Pequeno Príncipe. Tu me diz que vem às 4 e eu desde as 2 estou te esperando. Isso é ansiedade, né? Embora não seja patológica, né? Mas faz sentido. Mas mais tarde outro conceito nos chamou a atenção. Se tu estás ansioso patologicamente, estás a um passo da depressão. O ideal é que dês um passo para trás. Aquilo me deixou... Às vezes eu perco o sono com essas coisas, né? Mas daí nascem exatamente essas provocações. E por incrível que pareça, a benfeitora querida escreve a sua 13ª obra, de 21 já, a série psicológica, em 2005, Conflitos Existenciais. E um dos capítulos do livro trata dessas questões da ansiedade, que nós vamos ousar hoje compartilhar com os nossos corações queridos. Esperamos lograr êxito. Aí, obviamente, nos daremos por satisfeitos se conseguir nos comunicar e não adulterar realmente a ideia essencial da própria benfeitora, que nos ilumina a vida, fundamentando suas lições profundas na proposição crística, né? Capítulo 8 de Conflitos Existenciais é interessante, porque ele dá a psicogênese da ansiedade, o desdobramento dela e a psicoterapia, como tratá-la, né? Eu não sei se interessa, obviamente, mas nós vamos ousar compartilhar, né? Passou algum tempo e nós vamos agora, hoje, materializar. Privilegiados somos o que estamos aqui. Privilegiados somos, né? E esperamos da nossa parte já contar com a beneficência, a misericórdia divina, a inspiração dos benfeitores queridos que já estão conosco, nunca nos abandonam, para que a gente realmente seja claro e consiga transmitir a mensagem dentro da proposta da benfeitora. Vamos seguir um roteiro aqui, como manda a sã pedagogia. Essa introdução que o Eloy querido já nos ajudou sobremaneira, né? Nós vamos ver essas torturas perpétuas, a natureza humana e a cebola, uma analogia muito interessante. A psicogênese da ansiedade, desdobramento dos fenômenos ansiosos, a terapia para a ansiedade, mudanças de conceito sobre a ação dinâmica da vontade, isso é fundamental, e faremos as nossas considerações finais.
Obviamente, meus queridos, que aqui nós vamos dar algumas pinceladas, alguns links, vamos direcionar para que quem de nós, e não precisamos, obviamente, vamos buscar ampliar esses conceitos e compreender esse processo, das razões dessas coisas acontecerem na nossa vida. Já que somos espíritos imortais. Até bem pouco tempo a gente até engolia que era um corpo que tinha uma alma e que precisa ser salva. Será que tem gente que ainda aceita isso? Agora não dá mais, né? Chegamos ao telhado do conhecimento. E quem chega nesse nível começa a se desconstruir, porque tudo que nós vimos até agora não é. Pasmem, não é. É um choque. Um dia, eu conto aqui às vezes em quando, eu descobri que são os mesmos espíritos que ora habitam o corpo feminino, ora habitam o corpo masculino. O gaúcho macho aqui tremeu na base. Digo, meu Deus do céu, vamos ter que consertar essas coisas. Tudo bem, temos a eternidade, não vamos se apavorar. Mas a gente fez um monte de besteira por aí, né? Que a gente ia acreditando no que os outros diziam pra gente. Agora descobrimos no Espiritismo que somos nós que dominamos a nossa vida. Nós não precisamos de intermediário único, Jesus. Único, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Isso está claro. Suas lições de amor e de compaixão por nós outros. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O que é que diz o Cristo cósmico com isso? A obediência da lei divina. Só isso que ele ensina. Que ele traz, o mais perfeito dos espíritos que teve entre nós, comunga diretamente com o pensamento da força criadora, né? Isso posto, a gente vê aqui, meus queridos, o conceito primeiro, que o homem carnal, material, né? Aquele que dorme, que ronca ainda, por incrível que pareça, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na esfera física penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. É um programa de índio terrível, mas é. A morte o assusta, e ela é irreversível. Não sei se já falei aqui, é bom que a gente saiba, a única coisa certa é que nós vamos embora. O pessoal já está sabendo ou não? Mas não vamos morrer. Nós vamos desencarnar, vamos mudar de dimensão, obviamente, se servir de conforto, né? Obviamente. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo físico todas as suas afeições e esperança. Se você quiser realmente dar um passo para trás e deixar de ser ansioso com uma proposta, trate de ir se desapegando gradativamente de coisas e pessoas. Isso não quer dizer deixar de amá-las. Nunca. Jamais. É outra coisa. Já o homem ético-moral, que se colocou acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, já nessa esfera física, experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá interiormente calma e serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam sobre si mesmo, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Que beleza, né? É outra coisa. Isso está no Livro dos Espíritos, na nossa obra fundamental, é a questão 941, e é uma nota que o codificador aduz a esta questão, né? Esse ser sábio que quando perguntava, porque nós vemos no Livro dos Espíritos, que as perguntas às vezes são superiores às respostas, porque ele sabia as respostas de antemão. Um espírito lúcido da falange do espírito de verdade e traz por reencarnar a parte mais difícil da tarefa. A intuição acentuada, ele captava a coisa de uma maneira muito rápida. Contestava inclusive os desencarnados e tinha razão. Muitas vezes tinha razão, sem dúvida. Estamos vivendo a era da ansiedade. A incidência hoje não é maior do que era ontem. Aqui uma notinha interessante, meia jocosa, mas muito importante. No século XVI, 1500 e pouco,
A ansiedade vinha do risco de desencarnar antes dos 35 anos de doença infecciosa, ser assaltado na beira da estrada entre uma cidade e outra, ofender Deus e ir para o purgatório. Eu até achei legal, poderia ir para o inferno, né? Mas olha, aqui o pessoal moderou um pouquinho, ia só para o purgatório. Então isso era um terror, e nós estamos falando de 1500 e pouco. Hoje estamos ansiosos em relação a coisas distintas, como o status social, sucesso profissional, relação com amigo e cônjuges, e outras coisinhas que a televisão está nos mostrando, é muito interessante. A natureza humana é como uma cebola. As camadas externas são fáceis de mudar, mas as internas, os olhos ardem. Os olhos ardem, né? E esses conceitos são do Jerome Kagan, que é um psicólogo norte-americano, que eu acredito que ainda esteja encarnado, né? Porque nós tiramos isso da revista Veja em 2010, 2014, é possível que ele ainda esteja encarnado. Houve um companheiro, um cancioneiro no passado, na década de 60 e 70, aliás, esteve aqui em Cascavel contando história não faz muito tempo, né? Moacir Franco. Ele agora está fazendo um papel cômico num desses programas aí, terrível. O Moacir baixou mesmo, entendeu? É uma pena, né? Mas o Moacir é muito inteligente, tem letras extraordinárias. E nós captamos uma delas, esta música que fez muito sucesso aí no nível popular. Ele disse assim, minha cara, eu mudei, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara, seu amor ainda é tudo, e o cara fica batendo naquela tecla. Isso já não é amor, né? Isso já se torna uma obsessão, uma dependência, e nós temos que gradativamente nos livrar destas coisas. Vamos desenvolver então a nossa conversa à luz da psicologia profunda, que a benfeitora aqui no livro, ela aborda a psicologia, ela aborda a psicanálise, ela aborda todas essas ciências, essas áreas da saúde, inclusive a mental. E ela diz assim, eu não vou alterar nada que vocês não saibam, mas eu vou colocar aqui uma pitadinha da ciência do infinito, a contribuição do espiritismo nesta encrenca toda, né? São muitos realmente os fatores predisponentes e preponderantes que desencadeiam a ansiedade, né? Um minutinho só aqui. Ela nos diz que além das conjunturas ancestrais defluentes dos conflitos trazidos de existências transatas no passado, a criança pode apresentar desde cedo os primeiros sintomas de ansiedade no medo inato do desconhecido, denominado por John Bowlby como vinculação e do não familiar. Em realidade, essa vinculação apresenta um lado positivo, que é o de oferecer-lhe conforto e segurança, especialmente junto à mãe com a qual interage em forma de prazer. Desde o nascimento, havendo esse sentimento profundo, a criança prepara-se para uma sólida interação com a sociedade e demonstra-o desde o princípio, quando qualquer alegria ou satisfação proporciona-lhe um amplo sorriso, apresentando-lhe calma e confiança. Essa semana levamos a nossa netinha, que renasceu lá em Presidente Prudente, dia 22 de dezembro. E a minha querida Nora agora trouxe a nenê para nós não a conhecíamos ainda, agora ela está aqui conosco. E ela estava passando já vários dias, além das cólicas, não parava de chorar e aquela coisa toda, né? A gente até sabe que até 3 meses é meio complicado realmente. Mas a gente achando que estava demais, estava meio fora de controle. Levamos então ao terapeuta, direcionando mais para a fisioterapia, para ver se ela não tinha alguma coisa. Aí ele examinou, olhou, virou, aquela coisa, não tinha nada realmente, né? Mas disse para a mãe, mamãe, a tua ansiedade está causando esse problema, né? A mãe, veja só, na área afetiva, né? Então, a criança, afinal de contas, ela ficou 9 meses junto com a mãe, então, tem essa problemática. E a gente vê, então, que realmente é assim mesmo, né? Esses fatores. Em seguida, nós vamos ver que quando, porém, isso não ocorre, então, há uma possibilidade de a criança não sobreviver ou atravessar períodos difíceis em face do medo inespecífico que seria originado pela ausência da mãe. Um outro caso, que os psiquiatras identificam na condição de ansiedade livre flutuante. O paciente apresenta um medo exagerado
e porque não sabe de quê, fica ainda com mais medo, formando um círculo vicioso. Dessa ansiedade, as aparentes ameaças externas, mesmo que insignificantes, tornam-se demasiadamente grandes, culminando na idade adulta com uma dependência infantil. Então, às vezes, a gente não entende aquele cavalheiro com 60 anos que ainda não pegou o trecho. As atitudes dele ainda infantil, coisa que não foi, ficou lá atrás na infância essa encrenca que não foi resolvida através desse crescimento físico, né? Geralmente a gente traz uma imagenzinha aqui para a gente, né, dar mais ou menos isso, né? A infância maltratada é problema muito sério, ou não, quando não se tem resposta nesse período. Quando uma criança é severamente punida pelos pais, que se apresenta como predadores cruéis, há maior necessidade de apego, tornando-a mais dependente, buscando refúgio neles mesmos, que são os fatores do seu medo. Para onde vai correr essa criatura? Por mais maltratada que tenha, ela não tem para onde ir. Então ela corre até para o seu predador. E esse medo do desconhecido, ainda, segundo Bowlby, impõe uma vinculação familiar que, ao ser desfeita, amplia a área da ansiedade. Certamente o fenômeno tem as suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva que vem de outras existências espirituais. Aqui já é a contribuição espírita, né? Quando houve desgoverno de conduta, gerando animosidade nos atuais pais, a necessidade de apoio no espírito endividado, que ora se sente rejeitado, embora isso não justifique. Mas é o que vem acontecendo muitas vezes, né? A vinculação com o pai produz segurança, a separação proporciona angústia. Mais duas imagens. Chocante. Isso vai se refletindo sempre num crescente. No período inicial, essa vinculação pode ser transferida para outrem. Quando, na ausência da mãe, mais tarde, porém, como a criança já sabe quem é a mãe, não a tendo, chora, perturba, inquieta-se e transfere a insegurança para os outros períodos da existência. Então, a gente começa a notar que esse período, desde o berço, agora a gente vai mais além, agora os benfeitores já sugerem entender a personalidade do espírito que está renascendo pelo desejo que a mãe tem. A coisa evoluiu ainda mais, né? Está se aprofundando cada vez mais. Esta ansiedade básica ou fundamental representa a segurança que resulta de sentir-se a sós, no mundo hostil, em total desamparo, levando a um tormento no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. Realmente é um paradoxo. Como decorrência da estabilidade que a caracteriza, anseia por situações proeminentes, destaques, conquista de valores, especialmente realização pelo amor, em mecanismos espetaculares de fuga de conflito. A gente sempre traz uma imagenzinha aqui para ter uma ideia, né? A própria escritora, Clarice Lispector, ela disse, né, que nada posso fazer. Parece que há em mim um lado infantil que não cresce jamais. A problemática, possivelmente, se nós fazermos uma regressão, vamos chegar na infância e vamos encontrar a problemática. A busca do amor faz-se então tormentosa e desesperadora, como se pudesse, através desse recurso, amortecer a ansiedade. No íntimo, porém, diz a benfeitora, evita envolvimentos emocionais verdadeiros por medo de os perder e vir a sofrer-lhe as consequências. Que já foi abandonado lá atrás. Agora, né, fica uma criatura instável, né, sem coragem de realmente se envolver. Existe uma necessidade de identificação de pensamentos irracionais, que não poucas vezes são os responsáveis pelo desencadeamento da ansiedade. Basta um simples encontro, algo que desperte um pensamento automático e irracional, e eila que se faz presente. No inconsciente do indivíduo inseguro, existe uma necessidade de autorrealização, que não conseguida favorece-lhe a fuga pela ansiedade, normalmente produzindo desgaste no sistema emocional, por efeito gerando, estresse no comportamento. Antes de nós renascermos, nós nos comprometemos conosco mesmo,
de fazer todo o possível para que essa nossa sombra densa comece a ser iluminada. Porque todos nós temos dentro, né, no interior de nós mesmos, na área inconsciencial, estas coisas para serem ajustadas. E isso de tempos em tempos vem para fora, porque nós já temos condições, nós nos comprometemos com isso. E nem sempre a gente faz, né? Então, muita insegurança realmente. Na problemática dos conflitos humanos surge o recalcamento, que segundo Freud, resultaria da ansiedade intensa de um estado emocional muito semelhante ao medo. Já que o medo é a nossa primeira emoção, né? Desde as cavernas nós já temos esse problema. Segundo ele, o medo da criança de perder o afeto dos pais leva à ansiedade, que a induz a atitude de inquietação e agressividade. A gente vê aí a responsabilidade que a gente tem, né? Você já está habilitado realmente para proporcionar a um filho de Deus que faça a sua evolução? Trate de fazê-lo, porque nessa escalada você vai renascer exatamente da onde parou. O que é que você está construindo? Porque certíssimo é que você vai voltar. Agora, o que é que você fez para merecer A, B, determinada situação futura? Considerando-se ainda, conforme o eminente mestre vienense, Freud, que a ansiedade é muito desagradável à criança, ela se esforçará para ver-se livre. Não conseguindo, foge para dentro de si mesma, experienciando a insegurança por sentir-se impossibilitada de reprimir o que a desperta, o ato interdito. Processos enfermiços no organismo físico igualmente respondem pelo fenômeno da ansiedade, especialmente se o indivíduo não se encontra com estrutura emocional equilibrada para os enfrentamentos que qualquer enfermidade proporciona. Nós conhecemos pessoas que passam por constrangimentos incríveis, né, no aspecto físico, mas são sãs por dentro, porque já têm a compreensão de que aquele evento na vida é fundamental para ela. Estão colocando para fora algo realmente que foi convencionado que deveria se realizar nessa existência. Então, quando a gente entende o processo, deixa de ser vítima da vida, compreende a problemática. Porque a infinita bondade não ia estar nos torturando, jogando o sofrimento sem mais sem menos na nossa vida, né? Temos aqui. Então, geralmente dá esse tipo de problema, né? Essa encrenca desde a infância. O medo de piorar, de não se libertar da doença, recuperando a saúde, o receio da falta de recursos para atender às necessidades defluentes da situação, o temor dos comentários maliciosos de pessoas insensatas em torno da questão, o pavor da morte física, favorecem o distúrbio da ansiedade, que se agrava na razão direta em que as dificuldades se apresentam. Não pode realmente ficar. De uma ansiedade natural, como nós vamos falar, passa a ser uma coisa patológica. Aí é problema. A ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e de desequilíbrio, que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. Então a gente nota isso mesmo, é verdade, na nossa sociedade atual, né? Mas já tem gente que vai ao encontro do outro, já faz algum benefício e consegue melhorar essa situação. A ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência, que são tantos, né? São tantos, faz que o comportamento do indivíduo se torne doentio, cheio de expectativas normalmente perturbadoras, gerando incapacidade de ação equilibrada e desenvolvimento dos valores éticos e morais corretos. Você não quer se decepcionar, meu querido? Não forme expectativa, porque senão é problema, né? Ao mesmo tempo, avolua-se na mente uma grande quantidade de ambições, de desejo de execução ou conquista de coisas simultaneamente, aturdindo, desorientando o paciente, que sempre se transfere de um estado psicológico para outro, muitas vezes alterando também o humor, ora risonho, ora sisudo. A necessidade conflitiva de preencher os minutos com atividades, mesmo que desconexas, diminui-lhe a capacidade de observação, confunde-lhe o pensamento e, quando por motivo imperioso vê-se obrigado a parar, amolenta-se, deixando de prestar atenção ao que ocorre, para escorregar pelo sono no rumo da evasão da realidade. Se envolve com tanta coisa, né? A gente vê, e depois não consegue realizar
Quase nenhuma, obviamente. Nos dias atuais, nós estamos fazendo mais ou menos 3 coisas, né? Muito importante. Esse dia eu falei Salve Jorge, aí me disseram, não, essa novela já foi. Eu estou eu não vejo, né? Eu me lembro, falavam do Salve Jorge. Aí o churrasquinho, final de semana, muitas latinhas, e o Corinthians. Aí tá bom, chega, isso já está bom para mim. Agora tem uns outros programas aí mais terríveis ainda, né? Justifica então que não está adormecido, mas de olhos fechados. Nós temos isso muito no nosso movimento, né? Eu estou desdobrado, né? Realmente dominado por um estranho torpor que é fruto do desinteresse pelo que acontece em volta, pelo que sucede em seu entorno, convocando a outras motivações que, não fazendo parte do seu tormento, infelizmente, não despertam interesse. Os benfeitores têm dito para nós que a virtude da nossa geração é atividade intelectual. Nós estamos chegando em Marte, meus queridos, só nós não sabemos quem somos. Terrível isso, né? Não dormindo. E o vício da nossa geração é a indiferença moral. Não é comigo. A Dilma que dê jeito nisso. Vamos ver até quando vai essa situação, né? O comportamento ansioso, não poucas vezes, é estimulado por descargas contínuas de adrenalina, como o Eloy falou aqui na introdução, né? O hormônio secretado pelas glândulas suprarrenais, que ativam a movimentação do indivíduo, parecendo vitalizá-lo de energias que logo diminuem de intensidade. Por essa razão, algumas vezes torna-se loquaz, ativo, alternando movimentações que o mantêm em intenso trabalho, nem sempre produtivo, por falta de coordenação e direcionamento. Noutras ocasiões, sofreia inquietação e atormenta-se em estado de mutismo, taciturno, mas interiormente ansioso, tumultuado. Né? Parece meio bipolar assim, né? Hora está de um jeito, hora está de outro. Uma imagem, mais uma imagem aqui, né? Eu me lembro dessa imagem agora, eu caminho toda manhã 5.000 metros, porque o meu coração estava parando, agora eu estou fazendo ele movimentar de novo, porque eu preciso ficar mais um tempo aqui, né? E a gente passa no ponto de ônibus e eu quero cumprimentar as pessoas, e aí a pessoa fica assim no celular, ela não quer que eu cumprimente ela, né? É impressionante, né? Que a gente está voltado para esse tipo de coisa. Terrível. Quanto mais se deixa arrastar pela insatisfação do que faz, mais deseja realizar, não se fixando na análise das operações concluídas, logo desejando outros desafios e labores que não tem capacidade para atender conforme seria de desejar. Ora, né, eu vou até onde posso, não adianta eu querer ser o que ainda não conquistei. Na sua turbulência comportamental, os indivíduos tornam-se não raras vezes exigentes e preconceituosos, agressivos e violentos, desejosos de impor a sua vontade contra a ordem estabelecida, a gente está vendo isso acontecer agora, ou aquilo que consideram como errado e carente de reparação. Os seus relacionamentos são turbulentos, porque se desejam impor, não admitindo restrições à forma de conduta, nem orientação que os invite a uma mudança de comportamento. O que mais está pegando nos dias atuais é o seguinte, a doutrina espírita chega no indivíduo e quando ela diz assim, meu querido, você tem que mudar de hábito. E hábito para mudar não é da hora para a noite, é um esforço hercúleo, que às vezes numa existência a gente não consegue, né? Não consegue, mas a proposta é feita. Schopenhauer, os caprichos nascem da imposição da vontade sobre o conhecimento. Mas é uma vontade meia realmente desequilibrada, né? E essas imposições, né? Eu mando e você obedece. Quando são atraídos sexualmente, né, tornam-se quase sempre passionais, porque supõem que é amor aquilo que experimentam, supõem, desejando submeter a outra pessoa a seus caprichos e exigências como demonstração de fidelidade, o que após algum tempo de convivência torna-se insuportável. Fiscalização total, né, em cima, em razão dessas descargas contínuas de epinefrina, que responde por essa necessidade de mudanças de conduta pela instabilidade nas realizações. O quadro de ansiedade, meus irmãos, varia de um para outro indivíduo, embora as características sintomatológicas sejam equivalentes.
Cada um de nós tem a nossa história, tem a nossa vivência, tem o nosso passado, e ele é imenso, né? Estressando-se com facilidade em razão da falta de autoconfiança e de harmonia interna, o paciente tende a padecer transtornos depressivos, quase sempre de natureza bipolar, com graves ressonâncias nos equipamentos neuronais. Obviamente que eu vou bombardeando as minhas células até que a coisa acontece. Às vezes não tem mais retorno. Então, não é o corpo que está com problema, é o piloto, é quem comanda, ele fica bombardeando com essas ideias pessimistas, né? Comportamento bipolar. Passados os tormentos de abstração da realidade, quando a melancolia profunda mergulhou no desinteresse pela vida e na tristeza sem par, o salto para a exaltação leva com frequência aos delírios visuais e auditivos, extrapolando as possibilidades para assumir personificações místicas ou histriônicas, poderosas ou invejadas, cujas existências enganosas encontram-se no seu inconsciente. Terminado o período de excitação, no trânsito para o novo submergir na angústia, torna-se muito perigoso, porque a realidade perde os contornos e o desejo de fuga, de libertação do mal-estar, atira-o nos abismos do autocídio. Temos que ter muito cuidado. Por isso, a proposição da benfeitora é dar um passo para a retaguarda, porque nós estamos na beira do precipício. E acontece muitas vezes isso mesmo, né? Essas loucuras, esses líderes, né? Essas coisas místicas, eu me acho, né? E aí acabo fazendo, e arrasto comigo, inclusive, outras criaturas desavisadas, né? Bem, desfilam em nossa comunidade social, então, inúmeros indivíduos ansiosos, que se negam ao reconhecimento do distúrbio que os atormentam, procurando disfarçar com o álcool, o tabaco, nos quais dizem dispor de um bastão psicológico para apoio e melhor reflexão. Quanta bobagem, né? Nas drogas aditivas ou no sexo desvairado insaciável, o que mais lhes complica o quadro da insanidade emocional. Então eu já estou ali e vou cada vez mais me enterrando. Olhem só o que diz a benfeitora para nós. O reconhecimento da situação, e isso é um ato de humildade, será a última virtude que nós vamos adquirir antes da perfeição, né? Mas é um ato de humildade, pelo menos num primeiro plano. Abre oportunidade para uma terapia de autoajuda, pelo menos ensejando-se receber de imediato o apoio do especialista. A benfeitora não está dizendo que nós vamos resolver a coisa aqui. Primeiro, o terapeuta, especialista naquela área, né? A doutrina vai entrar daqui a pouco exatamente para nos apoiar. Veja essa imagem, isso é terrível, terrível. Chega a doer na gente, mas ela existe, ela já existe. Com todo respeito, mas eu vejo médico fumando. Eu não sei se já viram, mas eu já vi médico fumando, né? Eu já vi religioso fumando. Estranho, estranho, coisa estranha, mas a gente já vê, né? Começa assim e olha como é que a gente para, né? Só assim me parece que a gente vai realmente aprendendo, né? Inquestionavelmente, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem-lhe do espírito que é, atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais transatas. Sentimento de culpa, e eu não sei de onde, mas o inconsciente está dizendo para mim, acerta isso. Nós estamos voltando daqui a pouco para casa e não realizamos nada, vamos ter que começar de novo. E ainda tem mais o ônus do tempo que nós perdemos, né? Então é isso que vai acontecer. O self, o espírito imortal, ao largo das vivências acumuladas, exterioriza as inquietações e culpas que necessitam de ser liberadas, mediante a catarse pelo sofrimento reparador, a fim de harmonizar-se. Isso se eu não fizer por amor. Eu posso mudar. O nosso querido Raul Teixeira mudou. Ele ia embora com 36 anos, estava previsto a sua desencarnação. Mas ele, pelo livre-arbítrio que tinha, criou o Remanso Fraterno, uma instituição à semelhança da Mansão do Caminho.
E aí resolveram na dimensão espiritual que o Raul era muito importante que ficasse, e ficou. Tá aí, continua conosco, né? Trabalhando, embora passou por um AVC, por uma problemática, mas ele continua trabalhando. Então eu posso mudar a minha estrutura. A misericórdia divina permite essa flexibilidade. Mas se eu não fizer nada, meus irmãos, então o sofrimento é uma opção, né? Quando isso não ocorre, o ego apresenta-se estremunhado, inquieto, ansioso. A personalidade, né? Especificamente no distúrbio da ansiedade, esses fenômenos atormentadores sucedem-se como liberação dos dramas íntimos que jazem no inconsciente profundo, arquivados nos recessos do perispírito e afetam o sistema emocional. Começou com Freud e Jung. O inconsciente é um achado. E agora nós sabemos que inconsciente é o nosso arquivo das existências anteriores, com coisas pendentes. E é por isso que as coisas aparecem de vez em quando, para ajustar essas coisas, né? Senão a gente não avança. Sofrimento, né? E a gente passa por essas situações constrangedoras. Diz a nossa querida benfeitora que a terapêutica libertadora há que iniciar-se na racionalização do tormento, trabalhando mediante a reflexão e adoção do otimismo, de modo que lentamente a paciência e o equilíbrio possam instalar-se nas paisagens interiores. A obediência é o consentimento da razão. Já a resignação é o consentimento do coração. É uma coisa que não tem jeito, necessário para nós. Psicoterapeutas hábeis, e nós os temos a mão cheias, inclusive espiritualizados, conseguirão detectar as causas atuais da ansiedade, remanescente das causalidades anteriores, liberando a pouco e pouco o paciente através da confiança que lhe infundem, encorajando-o para os cometimentos saudáveis. Em alguns casos, quando há problema da libido, o psicanalista poderá reconduzir o indivíduo à experiência da vida fetal ou da perinatal ou infantil no lar, destrinçando as teias retentivas em torno da perturbação que não conseguiu digerir no período da ocorrência. Estão olhando para alguém que passou por isso. Nos queixávamos no grupo mediúnico de termos sido expulsos de casa na infância. E a gente eu não falava para ninguém, eu só pensava. Belo dia, o benfeitor o médium virou para mim e disse: meu filho, quando tu tiveres de novo oportunidade de tê-los como filho, eduque-os melhor. Eu nunca mais me queixei. Agora eu estou sabendo quem eram aquelas criaturas que eram meus pais nessa existência. Coisa minha. E como é que eu vou me queixar agora, né? E faz sentido mesmo. Mais duas imagens. Olha aí. Ele estava numa situação complicada, não estava, o Giannichini? Superou. Foi à luta, está trabalhando pelo bem comum. Olha, só reverteu o processo, né? Muito interessante isso aqui. Reverteu o processo. Transferindo os medos e as incertezas para o inconsciente, ei-los agora ressumando em forma de ansiedade, que poderá ser diluída após o trabalho de psicanálise nas suas origens. O paciente, no entanto, como responsável pelo distúrbio psicológico, incrível, não é o capeta, não é ninguém, somos nós mesmos, né? Deve compreender a finalidade da sua atual existência corporal, instrumentalizando-se com segurança para trabalhar-se, adaptando-se ao esquema de saúde e de paz. Nesse sentido, agora começa a entrar a coisa que a benfeitora diz para nós. As leituras edificantes, propiciadoras de renovação mental e emocional, as técnicas da yoga disciplinando a vontade e o sistema nervoso, constituem valiosos recursos psicoterapêuticos ao alcance de todos. Nunca esquecer-se igualmente que a meditação, induzindo a calma e ao bem-estar, inspira a ação do bem, do amor, da compaixão e da caridade em relação a si mesmo e ao próximo, aurindo a alegria de viver e satisfação de autorrealizar-se, entregando-se aos desígnios divinos,
ao tempo que realizará a tarefa de criatura lúcida e consciente das próprias responsabilidades, que descobriu o nobre sentido existencial. Sou um espírito imortal. Vim à esfera física para me relacionar com todos os seres da humanidade que são meus irmãos, desabrochar minhas virtudes, minha herança divina. Sou filho do Criador, portanto tenho o seu gen. Tenho que vencer a sombra densa que ainda existe dentro de mim pelas escolhas equivocadas que fiz no passado e voltar para casa em situação mais favorável. Aí eu avanço, senão fica meio difícil, né? Olha que coisa bonita, principalmente quando tem a cor violeta, né? É muito bonito realmente, né? A ansiedade, meus queridos, natural, a ansiedade natural, o desejo de que ocorra o que se aguarda, a normal expectativa em torno dos fenômenos existenciais, compõe um quadro saudável na existência de todos os indivíduos equilibrados. A ansiedade natural. Não tem problema nenhum, não tem problema. O tormento, porém, que produz distúrbios generalizados tais, sudorese abundante, colapso periférico, arritmia cardíaca, inquietação exagerada, receio de insucesso, produz o estado patológico, que pode ser superado com auxílio do especialista em psicoterapia e o desejo pessoal realizado com empenho para consegui-lo. Se eu não quiser, nem o Pai Criador violenta o meu livre-arbítrio. Eu tenho que dar uma autorização. E é isso uma mudança de perspectiva na minha vida. Senão, não tem jeito. É preciso que eu faça a minha parte também, né? Essa ansiedade de esperar o filho chegar é natural, né? Natural da mãe, essa coisa toda. Quem sabe ele liga, né? O telefone, a gente fica esperando. Quem sabe ele liga, né? E vai que ele ligue mesmo. As aflições defluentes da ansiedade podem ser erradicadas. Olha, agora está falando o Espírito Consolador, né? Podem ser erradicadas. Portanto, graças aos cuidados especializados, adicionado à aplicação da bioenergia, vai acontecer daqui a pouquinho, por meio dos passes e da água fluidificada, que restaura o campo vibratório e revitalizam as células. Obviamente que não basta só isso, tem mais alguma coisa. Outro sim, o hábito da oração e do cultivo dos pensamentos dignificadores são o coroamento do processo curativo para o encontro da saúde e da paz. Pensamentos dignificadores. Nós falávamos aqui esses dias que o monge no Tibete, ele zera o pensamento. Imagine que faixa vibratória está essa criatura. Ele tem domínio total sobre os pensamentos. Né? Vamos chegar lá? Não tenho dúvida. Mas é preciso já ir treinando isso. Constantemente, como nossos hábitos eram perniciosos, esses clichês negativos chegam na nossa vida. Nós temos que treinar substituindo. Vamos ter que fazer agora, talvez milênios de treino, para ir substituindo, porque não é fácil essa mudança de hábito, né? Mas é possível. Jesus, nosso mestre querido, psicoterapeuta por excelência, asseverou no Sermão da Montanha, Mateus 5:4, a carta de alforria do espírito imortal. Bem-aventurados que choram, recuperando-se das culpas e das mazelas, porque eles serão consolados. Veja bem, né? Bem-aventurado. Então, a resignação é fundamental. Aí está então a lição da benfeitora nesse capítulo 8 do livro Conflitos Existenciais, que está sendo estudado aqui na nossa sociedade agora, até que enfim, né, Eloy? Estamos estudando agora o livro da benfeitora, que dá a psicogênese, o desdobramento e a solução de vários conflitos existenciais, né? Considerações finais. No Milagre da Vida é uma leitura muito interessante, profunda da benfeitora Eros, através do nosso querido Divaldo Franco, no seu livro No Longe do Jardim. Nós pensamos de lá a lição 3 para realmente compartilhar. É uma beleza extraordinária. Vamos ver se a gente consegue passar a emoção que nós sentimos quando lemos esta lição. Diz a querida benfeitora que, transposto o limite do tempo
e vencida a dimensão da distância, mudam-se os conceitos sob a ação dinâmica da vontade. Quem adquire o hábito de librar-se nas asas velozes do pensamento, alcança os longes espaços e traz-los para perto das emoções. Quando se logra a empresa de compreender, decorrência natural do exercício mental de crer, o futuro chega agora, delineado e pronto pelas ações realizadas. Não há então remotos lugares, não se medindo distância com os instrumentos habituais, mas com as vibrações do pensamento. Não existem ontens nem amanhãs. Mergulhando-se em uma realidade que começou hoje, um longo hoje de momentos que foram e ficaram, que virão e já se encontram. Se são examinados os anseios projetados para longe, descobre-se que está perto o começo do fim. Da mesma forma que o esperado já chegou, desde o momento em que se pensou na sua realidade. Do mesmo modo, o que aconteceu prossegue sucedendo, enquanto é trazido à atualidade da imaginação. O que se pretende, já se possui. O que se desconhece passa a saber-se a partir do instante em que a ignorância se apresenta e começa a desaparecer. Quanta verdade! Quanta verdade! O quanto se dá pertence ao doador. E tudo o que se recebe deixa de ser posse para converter-se em dívida. A gente deve muito. A gente deve muito. Está na hora de começar a dar, se eu quiser ter. No longe e perto do amanhã hoje, o pensamento cósmico do amor vê a eterna presença da vida, que se organiza em forma e se dilui em energia, sempre indestrutível e real. Nenhum lugar está longe nem perto, e coisa alguma se encontra distante ou próxima no tempo, se o homem deseja e busca. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Ele já tinha falado isso. Já tinha falado. Longe e perto quando se sabe, e próximo remoto quando o ser se aturde e se debate na ignorância. Agora e aqui, tudo o que se deve e se pode realizar no milagre da vida. Vive, portanto. Nós temos certeza, meus irmãos, que a gente não deu realmente a devida importância para este chamamento. E o que vem nos fazendo ansiosos é exatamente não termos dado atenção para isso. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e somos muitos, se não quase todos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mestre Jesus. Meus queridos, foram apenas algumas pinceladas a respeito da ansiedade. O que fica realmente é sabermos distinguir a ansiedade natural da ansiedade patológica e as providências que temos que tomar em relação a isso, né? Instrumentos todos nós temos, mas vamos ter que fazer a nossa parte, sem sombra de dúvida. De nossa parte, uma imensa gratidão pela paciência, pela tolerância que tiveram conosco nesta tarde, esperando vê-los por aí, nestas longas estradas da evolução. Muita paz a todos.